Nós te esperamos, Jesus. Esperamos a sua vinda em glória e majestade. Ah, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos por este dia. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida. Nós nos rendemos a Ti. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. E saiba, Senhor, que nós te amamos com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia, porque Ele está no meio de nós, amém? Esse Deus poderoso, santo, maravilhoso, grandioso, mas que escolheu habitar no meio de nós, escolheu vir até nós. A iniciativa foi toda dEle, de nos escolher e de permitir que nós possamos fazer parte do seu reino. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Como Ulisses já disse, nós estamos encerrando o mês da família. E eu fiquei meditando nesse texto, um texto conhecido, uma mensagem muito simples, mas que eu senti da parte do Senhor de nós relembrarmos nesse último domingo de maio, mês da família. E eu creio que o Senhor quer nos despertar nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nessa geração, a revermos o valor da família, a entendermos que nós temos uma responsabilidade com as famílias, com as nossas famílias, aquelas que nós estamos construindo, mas também com as famílias da igreja. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É um texto profundo, né? Jesus fala aqui de dois fundamentos, de dois solos que poderiam ou não sustentar essa casa. Uma foi colocada sobre a rocha. E o texto diz: vieram ventos, tempestades, mas ela não caiu. E a outra, sobre o fundamento da areia, essa também recebeu todas as tempestades e ela desabou. A diferença não está na casa, a diferença está no fundamento. A diferença está no lugar onde essa casa foi edificada e construída. E casa aqui não é literalmente aquela casa que a gente constrói, né? Não é aquela casa física onde você mora lá no bairro Colômbia. Casa aqui somos nós, é a nossa vida. Jesus, ele faz essa advertência logo depois dele ter dado o sermão da montanha, ou o sermão do monte, chamadas bem-aventuranças. Estão lembrados?
Está lá em Mateus capítulo 5. E Jesus vai dizendo: bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm sede, fome de justiça. Então Jesus termina o Sermão do Monte, dando todas essas orientações e ordenanças, e dizendo quais são agora as características de uma nova vida em Cristo. E ele diz: olha, tem mais uma coisa que eu preciso dizer. É como se Jesus fizesse uma conclusão desse sermão. Aquele que ouviu tudo isso e sair daqui e não praticar, vai ter a sua casa nas ruínas. Mas todo aquele que ouvir e praticar, esse coloca a sua casa num lugar seguro. Casa é também sinônimo de refúgio, né? De proteção. Não é o lugar onde a gente se refugia, onde a gente encontra segurança, afeto. É aquele lugar quentinho que aquece os corações. Em países como o Japão, onde tem vendavais e tufões, a casa tem realmente esse lugar de proteção. Inclusive, precisa fechar muito bem as janelas. Já viram em filmes, né? Nos Estados Unidos, eles colocam umas madeiras, uma super proteção para que o vento, para que a tempestade não derrube esta casa. Mas Jesus não está falando desta casa física. Jesus não está falando desse lugar físico. Embora a gente acredite que isso de fato aconteceu. Quando Jesus está falando isso, Jesus tem na sua mente a geografia daquele lugar. Vocês sabem que Jesus, todas as vezes que ele conta uma parábola, que ele usa uma metáfora, ele usa de elementos ali do cotidiano das pessoas, do lugar onde elas viviam, do lugar onde elas moravam, do lugar onde elas trabalhavam. E Jesus faz uma referência ao que acontecia lá geograficamente. Segundo os historiadores, por ser um lugar de montanhas, os rios da Galileia, quando passavam por uma enchente, eles vinham como torrentes, trazendo pedras e entulhos e varrendo tudo o que encontrava pela frente. E Jesus disse: olha que insensatez, olha que coisa absurda, alguém chegar a montar sua tenda, sua casa na areia, sabendo que a tempestade vai vir e essa casa vai desabar. Isso não é insensato, isso não é absurdo? Jesus está dizendo: pois eu digo que quem faz isso está construindo uma casa para ser derrubada. Está erguendo a sua própria vida numa base que vai embora com a chuva, que vai embora com o vento. Eu me lembrei daquele conto, né, daquela historinha dos 3 porquinhos, estão lembrados? Do lobo mau e dos 3 porquinhos. Eu acho que o autor daquela história leu aqui a parábola de Jesus, né? Porque a historinha lá, o conto, fala que vem um lobo mau e sopra sobre a casa, né, de madeira e a casa cai, desaba, até que os 3 porquinhos acabam numa casa de tijolos, bem construída. E por mais que o lobo tentasse derrubar a casa, ele não conseguia. Jesus está dizendo: você quer edificar a sua vida, o seu lar, a sua família, de uma maneira que pode vir qualquer vento, pode vir qualquer tempestade, e ela não desabará? Então, o fundamento é a rocha. Queridos, nós vivemos um momento de muitas tempestades. O que seria para nós, metaforicamente falando, essa tempestade, esse vento? Pode ser a enfermidade que chega num lar, pode ser o luto que chega na família, pode ser uma crise financeira, um problema de relacionamento. Ventos que vêm com tanta força que parece que a casa vai cair. Jesus está falando: desabou e grande foi a sua ruína. Quem
também disser que não passou por nenhuma tempestade nesses últimos anos, vai estar mentindo, né? Todos nós passamos por tempestades, mas nós temos a rocha que é Cristo Jesus. Ele é o nosso firme fundamento. Tempestade também aqui, para Jesus, é a religiosidade. É aquele farisaísmo, né? Aquele comportamento de quem levanta a bandeira, que conhece a palavra de Deus, que está na igreja há tanto tempo, mas que não tem um comportamento de quem vivencia a palavra. Não tem a prática da palavra. E Jesus aponta aqui qual é o problema de uma casa desabar, de uma casa ruir, da vida ser levada pela areia. Areia é aquilo que não tem sustentabilidade. Areia é uma coisa fútil, uma coisa atemporal, uma coisa que se vai com o vento. Jesus aponta qual é o problema, ele diz, é não praticar as minhas palavras. Jesus nos adverte, baseado no mandamento de Deus, que lá desde o princípio já externou o desejo de que nós, não apenas nós como pessoas, indivíduos, mas as nossas famílias tivessem a sua palavra como fundamento. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, de 6 a 9, que diz assim, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Deus está dizendo para o povo, está dizendo para nós, olha, a palavra que eu te ordeno, os meus mandamentos, aquilo que eu estou revelando a vocês, deve estar encravado no coração de vocês. E o próprio Senhor Jesus depois vai dizer para nós que a boca fala do que está cheio, o coração. Se o nosso coração não tem a palavra de Deus encravada, arraigada, inculcada, como que a gente vai falar da palavra? E Deus está dizendo, não só isso, vai estar no seu coração, mas você vai inculcar isso nos seus filhos. E vai ser o tempo todo, enquanto vocês estiverem assentados na mesa, quando vocês forem se deitar e quando vocês forem se levantar. Será que isso é uma realidade nos lares de hoje, nas famílias de hoje? Será que nossas famílias dessa geração, e eu não falo só da igreja, de fato estão praticando a palavra dessa forma? Fazendo que nem o pai do Edmilson, que fazia ele decorar os versículos, os hinos, desde criança? Ontem, falando aqui com os jovens, foi um tempo muito precioso, né? Nós falamos sobre influenciadores do reino. E eu expliquei para eles o que é ser um influenciador, ou na palavra moderna, aí, né? Ser um influencer. E nós vimos que esses atuais influencers dessa geração de adolescentes e jovens não têm nada a ensinar. Eles estão ganhando fama e dinheiro com piada, com bobagens, com desafios tolos e perigosos, né? Porque adolescentes, inclusive, têm morrido querendo fazer os desafios que esse povo faz aí na internet. Mas a pesquisa que eu trouxe para eles, feita por uma grande empresa mundial, mostrou que mais de 90% dessa geração de adolescentes dá mais valor a uma avaliação, uma influência, uma referência desses influencers digitais do que da própria família. Por que os nossos jovens e os nossos adolescentes não ouvem mais os seus pais? Eu conversava com um pastor essa semana lá na faculdade,
E ele está terminando o seu mestrado, e eu perguntei para ele, qual é a sua tese? Qual é o teor do seu trabalho? E ele disse, pastor, estou falando sobre o fato dos jovens não quererem mais saber da igreja. E nós não estamos falando de jovens do mundo, nós estamos falando de jovens que nasceram dentro da igreja. Ele pertence a uma grande denominação, que tem muitas igrejas. E eu pensei, meu Deus, então essa é mesmo uma realidade? Crianças, adolescentes e jovens que até nasceram em famílias cristãs, mas que agora não querem saber da igreja. Essa é uma realidade, queridos. Se os nossos jovens não querem, que dirá os jovens do mundo? Se as nossas próprias famílias não se ajuntarem, não se solidificarem na rocha que é Cristo, nós não vamos sustentar as próximas gerações. Finalizando aqui, partindo aqui para uma reflexão conclusiva, dizendo que o segredo é um só fundamento. Diga, um só fundamento. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Não é outro. Atos 4,11 diz, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal da construção de Deus. Efésios 2,20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja edificada sobre o fundamento de Cristo. As nossas vidas fundamentadas na rocha que é Cristo. As nossas famílias nessa casa segura que é construída por Cristo. Salmo 127, todos conhecem, diz assim, se o Senhor não for o construtor da casa, se o Senhor não for quem edifica a casa, será inútil trabalhar nessa construção, nessa edificação. Se o Senhor não construir a casa junto com você, se o Senhor não for aquele que edifica a família junto com você, vai ser inútil o seu trabalho. O texto diz, vai ser inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente pelo pão nosso de cada dia. Vai ser inútil. E quantas famílias hoje, né, com a dificuldade do tempo, nossa, mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que estudar, mas eu não tenho tempo, já não se assenta à mesa. Como cumprir o mandamento de Deus, inculcarás aos teus filhos quando estiverem à mesa, se você não está mais à mesa? Como inculcarás na cabeça dos teus filhos, desses jovens e adolescentes, se você não anda com eles pelo meio do caminho? Se você não está com eles na hora de deitar, nem na hora de se levantar, queridos. Eu não sei como você vai fazer, mas eu sei que isso é mandamento do Senhor. Nós estamos olhando para uma geração de meninos e meninas que não sabem quem são. E esses influencers, como eu disse para eles ontem, estão dizendo, você pode ser o que você quiser. Ah, você é menino, mas quer ser menina? Pode ser. Você é menina, mas quer ser menino? Pode ser. Você quer agora ter 2 maridos? Pode ter. Você quer ter 2, 4 mulheres? Pode ter. O que eu sei é que para nós que conhecemos a palavra de Deus, o mandamento é, não deixa para pastor, não deixa para tia Marcinha, não deixa para professor de escola, a responsabilidade de edificar a sua casa sobre a rocha, de edificar a sua família, de colocar os seus filhos no caminho do Senhor é sua. É sua como pai, é sua como mãe, é sua como líder, é sua como irmão mais velho, é sua como tio, é sua como avó, como vô. É nossa que conhecemos a palavra. Então, um só fundamento, mas também uma só condição. Qual é a condição que Jesus aponta aqui para nós? O segredo está em ouvir e praticar.
Não é só ouvir, né? Domingo após domingo, terça, sábado, e parece que a nossa vida não muda, parece que as coisas não acontecem. E aí é uma tempestade atrás de tempestade, um sofrimento atrás de sofrimento, e a gente não entende por quê. Eu perguntei isso para o Senhor: Pai, eu estou falhando em praticar mais a Tua palavra, os Teus mandamentos. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente se engana, sabe por quê? Porque se eu perguntar aqui o que foi falado hoje de manhã, a maioria nem vai saber dizer qual foi o tema do estudo de hoje de manhã. Aí a gente ouve, não guarda, não vai praticar. Por isso que eu sempre falo, vem para a escola dominical, vem com um caderninho, gente. Foi assim que eu aprendi. Porque quando eu esqueço, eu vou lá atrás. Eu vou lá e procuro. Eu vou lá descobrir de novo como é que era aquilo mesmo, o que foi aquilo que a pastora falou, que o pastor falou. Eu ainda sou do caderninho para ajudar a lembrar. Tiago diz muito claramente: engana você a você mesmo. Tiago 1,25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. Então, o que eu disse no início? Jesus estava dizendo: bem-aventurado aquele, bem-aventurado aquela que fizer isso, que for manso, que tiver sede de justiça, que for humilde de coração, de espírito. É bem-aventurado. Ser bem-aventurado é ser feliz. Esse é o sinônimo de bem-aventurado. É ser feliz, é ser próspero. Nós precisamos crer que Deus tem para nós, como pessoas e como famílias, as bem-aventuranças. Nós temos a prosperidade prometida por Deus. Nós temos a felicidade prometida por Deus. Vou ler mais um texto para você. Salmo 1:2 diz: bem-aventurado o homem, e aí o texto vai dizer, que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite, não tem horário, é o tempo todo. Não é que você vai ficar lendo a Bíblia o tempo todo, né? Que o Kim contou para mim, que é um desses influencers aí dos desafios, lançou um desafio que era para ler a Bíblia sem parar, né? E que ele não conseguiu chegar nem no 5º livro da Bíblia, depois de quantas horas? 10 horas. Então, não é isso. Então, não é esse tipo de desafio que a Bíblia está falando. Mas, se pela manhã, como o mandamento diz lá, você pegar uma só palavra, um só versículo, e durante todo o dia ficar meditando, o que o Senhor quer dizer para mim? Esse único versículo, o que o Senhor quer dizer para mim? Que eu posso ser um homem bem-aventurado se o meu prazer estiver na Tua lei. Se o meu prazer estiver em meditar na Tua palavra. Jesus disse em João 15:7, se permanecerdes em mim, que Ele é a rocha, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Gente, parece que a gente lê isso daí, como a gente não medita, como isso não fica cravado no coração, a gente não usufrui disso. Jesus está falando, se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que quiser. Se alguém tivesse, obrigada pelo aleluia. Se alguém viesse para você e dissesse, tem um gênio da lâmpada ali, você pode fazer 3 pedidos. A gente correria para fazer os 3 pedidos, que é o sonho de todo mundo. Né? Mais dinheiro, mais carro, uma casa e... Jesus não é um gênio da lâmpada. Jesus não limita a 3 pedidos. O texto diz o quê? Repete, gente. Está muito fraco. O texto diz o quê? Tudo.
Ele não está limitando em uma só coisa. Ele não está limitando em 3 coisas. Ele está dizendo tudo. Tudo que tiver alinhado com a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus já prometeu para você, tudo aquilo que Deus planejou, todos os seus planos, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso. O diabo tem roubado de nós, o diabo tem roubado das famílias, o diabo tem roubado da igreja, mas nada pertence a ele. Quando ele tentou Jesus, ele disse: me adore que eu te dou tudo. Mentiroso, nada é dele. A terra, o céu e tudo que neles há é do Senhor. Você é do Senhor, sua família é do Senhor. As bênçãos que Deus tem são do Senhor. Só uma condição: que as palavras do Senhor permaneçam em nós. E por último, uma única razão. Um só fundamento, uma só condição e uma única razão. Qual é a razão? Não é apenas porque Jesus decidiu assim, não é porque Deus apenas decidiu que Ele quer que você guarde as palavras ou que você transfira isso para a sua família. Não, tem uma outra razão que Jesus revela para nós. Na verdade, é para o nosso próprio usufruto, para o nosso próprio bem. A palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 5, 25 a 27. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A única razão é que a palavra de Deus, ela nos santifica. É que a palavra de Deus nos transforma. É que a palavra de Deus nos regenera. É que a palavra de Deus nos renova. É que a palavra de Deus nos liberta. A razão pela qual Deus pede isso de nós é porque a palavra vai operar em nós, capaz de separar juntas e medulas e penetrar no coração do homem e mudar quem nós somos por dentro. Isso é obra da palavra. A única razão pela qual Deus nos pede, a única razão pela qual Jesus diz: olha, o homem bem-aventurado, o homem prudente, o homem sensato, que constrói a sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Eu não sei qual é o tipo de tempestade que você está passando agora. Eu sei, por exemplo, que a Patrícia e a Sônia estão com o pai muito enfermo. Eu sei que a Rose perdeu o pai recentemente. Vocês sabem que eu tenho uma irmã com uma doença degenerativa. É muito doloroso nós olharmos para as nossas famílias e percebermos que a tempestade veio, que o vento está batendo, e você tem a sensação de uma incapacidade, de que você não vai conseguir suportar. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para esse Deus de amor, e quando nós buscamos a Ele, Ele diz: você pode. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio, Ele é essa casa, esse lugar de proteção. Quando o salmista diz que nós podemos nos adentrar à sombra do Onipotente e descansar debaixo das suas asas, é isso. É saber que tem esse lugar onde nós podemos descansar e o tufão vai passar, o tsunami vai passar, mas nós vamos estar debaixo das asas do Deus onipotente, onisciente. E o texto é tão lindo que o texto diz: você vem à sombra, e ali é como uma casa mesmo, é como esse lugar onde Deus é as asas que te protegem. E aí o texto diz: você não vai temer a mortandade que assola o meio-dia. Você não vai temer o terror noturno, porque você está debaixo
das asas do Altíssimo. Eu quero orar para nós colocarmos a nossa família nesse lugar que é santo, nesse lugar que é o lugar de refúgio do Senhor, esse lugar de segurança, esse lugar debaixo das asas, esse lugar que está na rocha, no lugar mais alto. Quando é anunciado tsunami no Japão e em alguns países, eles também são orientados a correr para o lugar mais alto, para a montanha mais alta. Então, queridos, vamos para esse lugar, vamos para essa rocha, vamos praticar mais a palavra, vamos viver mais a palavra, vamos colocar mais a palavra dentro da nossa casa. Vamos fazer como o texto diz, se for preciso, escreve na parede, tem adesivos com versículo, põe na porta da geladeira, coloca quadrinhos, mas coloca de uma forma que você vai se lembrar, que você vai decorar, que você vai instruir, que você vai mostrar para a sua família que é nisso que você crê. Hoje pela manhã, quando eu falava no discipulado, eu mostrei a eles o texto de Romanos, capítulo 1, em que o apóstolo Paulo diz assim, que a nossa fé, ou de fé em fé, ou o justo viverá pela fé, ela tem que ser devotada somente ao Deus Criador. Aonde nós estamos colocando a nossa fé? Às vezes colocamos a nossa fé em pessoas, em ideologias, em teorias, mas nós vamos colocar a nossa fé todos os dias nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que é o nosso refúgio. Vocês querem cantar primeiro ou eu oro primeiro? Vamos orar primeiro. Coloque-se de pé. Eu quero orar para Deus abençoar as nossas famílias. Então, se você está com a sua família, quiser dar a mão, se quiser vir aqui à frente, pastora, vem me ajudar a estender as mãos. E vamos abençoar as nossas famílias. Se você vai se lembrando de famílias ou de familiares que não estão aqui, vai estendendo a sua mão e vai dizendo, papai, aquela família, aquele casal que eu sei está passando por uma tempestade, Senhor. Aquela família que eu sei, aquele filho que eu sei, papai, que está com a sua casa, a sua edificação sobre a areia, tem misericórdia dele. Vai orando, igreja. Vai orando. Nós temos o nome de Jesus e a autoridade do nome de Jesus. E nós colocamos, Senhor, as nossas mãos levantadas para abençoar as nossas famílias e abençoar as famílias dessa igreja. Nós queremos abençoar as crianças, nós queremos abençoar os adolescentes, nós queremos abençoar os jovens, Senhor. Nós não aceitamos, Pai, que os nossos filhos sejam influenciados ou seduzidos por mentiras, por enganações desse mundo, Senhor. Por palavras que venham roubar o valor, a moral, Senhor. Que venham roubar, Pai, a sua palavra. Mas em nome de Jesus, papai, nós profetizamos, Senhor, um despertamento das famílias, um desejo, Senhor, das famílias de buscarem a tua presença, de buscarem, Senhor, a tua palavra, de meditarem, de fazerem o culto devocional, o culto doméstico, de ensinarem os seus filhos, em nome de Jesus, a praticar a palavra, a fim de que a palavra do Senhor permaneça em nós, e nós em Cristo, a nossa rocha. E então verdadeiramente poderemos dizer que somos bem-aventurados, que somos famílias bem-aventuradas, famílias abençoadas,
famílias que estão seguras debaixo da sombra do Altíssimo. Pode vir o vento, pode o lobo mau soprar, pode as torrentes de água virem, podem as pedras despencar das montanhas, mas nós estaremos neste lugar seguro em Cristo Jesus. Nós não queremos temer, Senhor, a mortandade que assola, Senhor, o nosso país. Nós não queremos temer, Senhor, o terror que vem nos amedrontar, papai. Mas nós queremos declarar a nossa fé e a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso que nos acolhe, que nos ensina, que nos ama. Obrigada, papai. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está fazendo algo novo no meio de nós, algo novo no meio das nossas famílias. Uma igreja bem-aventurada, uma igreja sadia, depende de famílias sadias. Uma sociedade abençoada, uma sociedade sadia, depende de famílias sadias. Então, o que diz respeito a nós, a nossa parte, papai, nós queremos assumir um compromisso contigo, Pai. Que a tua palavra seja, acima de tudo, a nossa única regra de fé, o nosso único fundamento, a nossa única condição, a nossa única razão. Em nome de Jesus. Amém. Anjos proclamam tua majestade. Prostrado aos teus pés, adorando ao Rei. Anjos proclamam tua majestade. Prostrado aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Tua glória descerá, sobre a terra se espalhará, e uma só voz cantando, te entronizando, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Santo é o Senhor. Poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, e uma só voz cantando, te entronizando, santo, poderoso
esse Deus santo e poderoso possa verdadeiramente reinar nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas vidas, para a glória de Deus Pai. Amém? Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus eterno, justo e verdadeiro, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crer, você diz amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.